Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fórmula Chat. Eu sou o Jean Felipe Eu sou o Matheus Felipe. e hoje vamos falar sobre o GP do Shakir, que ainda no Bahrein é a mesma pista, só que com o layout um pouquinho diferente da semana passada. Um layout com menos curvas, quase uma pista oval e bem rápido também, né? Cada volta menos de 1 minuto, 3,5 km de extensão da pista, então um circuito extremamente rápido. E o que pegou todo mundo de surpresa no início da semana foi a notícia do Lewis Hamilton, atual campeão mundial, que pegou Covid. Então ficou todo mundo se perguntando quem ia substituir ele, e o George Russell da Williams, que também é piloto Mercedes, ele entrou no lugar do Hamilton para assumir a vaga. E quem teria que assumir a vaga da Williams, que foi a grande discussão, porque a Williams, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 3 pilotos reservas, e essa ficou a discussão. Eles demoraram acho que um ou 2 dias para resolver se o Russell ia mesmo, né, ser o piloto que ia substituir o Hamilton. Devia ter muitas questões contratuais, e eu acho que um ponto forte também é a questão, digamos assim, da espionagem, do feedback que o Russell pode passar para a equipe pilotando um carro melhor, né? Acho que também pode acontecer isso. Mas Toto Wolff sempre mexendo os pauzinhos dele lá e ajudando o Russell. E quem substituiu o Russell na Williams foi o Jack Aitken, que é o piloto atual da Campus Racing na Fórmula 2, e ficou mais ou menos por isso aí. Seguindo o incidente que aconteceu com o Romain Grosjean na última corrida, o brasileiro Pietro Fittipaldi, que é o atual piloto reserva da Haas, entrou no lugar dele. Fazia bastante tempo que não tinha um piloto brasileiro na Fórmula 1, então substituiu aí por essa corrida e para a próxima, que vai ser em Abu Dhabi também. Vai ter tempo de mostrar serviço, né? Pode se adaptar ao carro agora para na próxima corrida, apesar do carro não ser nada bom, né? Questão de aerodinâmica e motor. Isso aí. Mas essa corrida também ele não saiu mal, mas já vamos entrar nesse assunto. Então já na largada, eu e o Matheus, a gente estava até conversando sobre a largada e, querendo ou não, a gente estava torcendo pelo Russell, né? A gente estava realmente torcendo bastante por ele. Não só nós, acho que a internet inteira estava Todo torcendo mundo. pelo Russell. Mas o nosso medo é que o Russell ia largar pelo lado de dentro da pista, o lado sujo da pista, né? E ele talvez não teria tração. Só que foi bem o contrário, ele largou muito bem, já tomou a primeira colocação ali em relação ao Bottas, e ele disparou na frente. O que aconteceu foi o acidente que envolveu 3 carros ali na curva 3, se eu não me engano, né, Matheus? Isso mesmo, na curva 3. Você tá falando da largada, o ponto forte pro Russell conseguir a primeira posição é porque ele estava largando contra o Bottas. Aí ficou um pouco mais fácil para ele. Na terceira curva já, o Charles acabou forçando um pouco a mais. Ele que também tinha feito um excelente qualify, né? Ia se dar muito bem, podia brigar pelo pódio. E no toque acabou levando o Verstappen para fora da pista. Os dois bateram, não conseguiram voltar, e o Pérez também foi prejudicado. Ainda que o Pérez conseguiu se recuperar, trocou os pneus, mas ficou em 18º. Então ficou uma vida bem difícil pro Pérez. Qual que foi a tua visão do acidente, Jean? Eu acho assim, o Verstappen não teve culpa nenhuma, e a gente até conversou ali na hora, né, que se não fosse brita naquele lado de fora da pista, talvez ele teria conseguido voltar para a pista, mas infelizmente o Charles Leclerc realmente errou ali, não devia ter sido tão agressivo, acabou com a corrida dele e com a corrida do Verstappen também. Eu achei até que ele ia tomar alguma punição, mas acho que por conta dele ter... Porque também um pouco foi acidente de corrida, né? Não foi uma coisa tão... Foi um pouco de imprudência, mas não foi tão imprudente assim. E, Matheus, como é que foi essa recuperação do Pérez, que depois que ele bateu ali, ou que encostaram nele, né? Ele foi lá para 18º. Como é que funcionou isso aí? A recuperação do Pérez foi muito boa. Apesar de parecer que a corrida estava perdida, uma batida no começo, já um pit stop. E numa pista rápida assim, 20 segundos de pit stop, que é o que você demora, é praticamente metade numa volta, né? Então fica um déficit de tempo muito grande. E ele conseguiu ir escalando aos poucos, com paciência, não desgastou os pneus, passou o álbum numa manobra muito bonita, vale a pena a gente destacar, porque, né, eles meio que estão brigando pela vaga, né? Na verdade
O Albon, depois dessa corrida, eu já acho que não vai mais brigar por essa vaga. Dá pra descartar. Isso. Mas enfim, o Pérez se recuperou muito, muito bem e chegou num ponto da corrida que ele subiu até chegar em terceiro. Esse foi o último ponto alto da corrida, digamos assim, antes do primeiro pit stop da Mercedes. Entrou o George Russell primeiro, porque ele tinha preferência na estratégia. Logo depois, na volta seguinte, já entrou o Bottas. E nesse tempo que eles estavam na pista, os dois com pneus novos e com pneus iguais, teve uma diferença e um déficit do tempo de 8 segundos. Escancarando de novo não sei se um dia mal do Bottas psicologicamente ou se é o puro despreparo dele, digamos assim, a falta de habilidade, que o George Russell era a primeira vez dele na corrida com a Mercedes, né? Ele já tinha pilotado, claro, antes, mas a corrida é outra história. Quando começa a corrida, o carro tem outra regulagem, é muito diferente do Qualify. E 8 segundos por carros da mesma equipe, eu só vi diferença assim antes do Hamilton. O Bottas nunca colocou essa diferença no Hamilton, de 8 segundos. Pode ser um inferno astral que o Bottas está vivendo agora, que é incrível. A última corrida dele foi ruim, a corrida de hoje foi muito ruim também, então não sei o que está acontecendo com o Bottas hoje. Na penúltima corrida que ele teve também, ele não saiu bem e ele acabou soltando uma frase meio, digamos assim, xenofóbica a respeito do todo o acontecimento do coronavírus, que acreditam que veio de um morcego que lá eles têm o costume de comer esse tipo de animais. Então a fase não anda nada bem pro Bottas, só que tá garantido pro ano que vem, né, com o contrato dele. Então não tá tão mal assim. A gente até conversou, né, porque se o Bottas não tivesse contrato assinado com a Mercedes pro ano que vem, após essa corrida eu tenho certeza que eles iriam assinar com o George Russell, que a corrida dele ele fez tudo certinho, não teve erro. Infelizmente não deu pra ele, mas ele fez tudo certo. Parando pra imaginar isso, será que o Hamilton não ia fazer alguma pressão pra não permitir a contratação do George Russell? Porque o Bottas é piloto número 2, né? Ele tá ali só pra dar o suporte. Se analisar o tempo e a corrida do George Russell nessa pista, é no patamar do Hamilton. Então, se os dois estivessem com o mesmo carro, ia ser uma briga muito boa. Assim como foi quando o Hamilton entrou na equipe contra o Rosberg. Exatamente. Ia ser uma briga muito boa pra gente se ver. Né? Tomara que o Bottas pegue o Covid. Brincadeira, claro, mas se acontecesse isso, pelo menos a gente ia ver o George Russell e o Hamilton correndo um contra o outro. Isso se permitirem, né? Vai saber. Já na segunda parada que as Mercedes iriam fazer, acredito eu que não estava programada essa segunda parada, porque pelo menos não para aquela volta. O Jack Aitken, ele bateu forte no final da última curva, já praticamente na entrada dos boxes. Ele perdeu a asa dianteira e ele já entrou para os boxes, e a asa dianteira dele ficou no meio da pista ali, e isso entrou o safety car para a pista, e foi assim que entraram as duas Mercedes direto, as duas ao mesmo tempo pro box. Entrou o virtual primeiro, que já só o virtual para mim já tava bom, né, já. E depois entrou mais e entrou o safety car mesmo, assim. E demoraram muito, né, antes de a gente chegar no assunto do pit stop da Mercedes. Foi um tempo muito grande para eles retirar só uma asa, que quem assistiu a corrida viu também, estava bem próximo ali do local, né. E por sorte que o Aitken não ficou fora da corrida, que a batida, né, passou muito perto da suspensão dianteira. Sorte de principiante, podemos dizer assim. E então vem a parte do pit stop da Mercedes, das duas Mercedes, que foi uma bagunça, uma salada de pneus. Na minha visão, vou falar a minha, depois você pode falar a sua, já achei errado eles parar logo um atrás do outro. Dá pra quem assistiu a corrida também acompanhou, tem um momento até que o mecânico passa entre o carro do Russell que tá fazendo o pit stop e o do Bottas que tá chegando. Ali já foi o primeiro sinal de que os pneus já não estavam muito certos. O pit stop do Russell foi rápido, não chegou nem na casa dos 3 segundos, acho que ficou em 2,6, 2,4. Aí entrou o Bottas e começou a lambança. Vou jogar aí pra você agora, Jean, você que gosta do Bottas, pra você falar sobre o pit stop do Bottas. Eu adoro ele. Não, eu acho assim, a mesma coisa que você falou ali, não tem o porquê parar um carro atrás do outro. Quando para,
e dá certo, é lindo de ver. Todo mundo acha bonito, bate palma para a equipe, mas como foi hoje, foi vergonhoso para a Mercedes e foi uma aula de como não trocar o pneu de um carro. Primeiro que já tinham mais de um par de pneu ao lado dos carros quando o Russell parou. Na segunda parada, que foi a parada do Bottas, se eu não me engano, o mecânico que estava no pneu dianteiro esquerdo, ele já tinha sinalizado que aquele era o pneu errado do Bottas, que tinha alguma coisa errada. E mesmo assim mandaram os carros seguir adiante. E é onde começou novamente, além daquela lambança, teve mais coisa mais pra frente que a gente já vai falar agora. Esse mecânico que eu comentei que ele passou na frente entre o carro do Russell e do Bottas, dá pra ver no replay que ele faz esse trajeto, aí ele passa pela lateral esquerda do carro e depois passa pela frente do carro do Bottas e volta pro outro lado. Então, tipo, ele tava do lado direito do carro, passou e atravessou o carro de novo. Então eles estavam totalmente perdidos. Não sei se ali, às vezes a equipe não deu a ordem correta também, ou deu a ordem muito em cima. Mas olha, parecia uma cena dos Trapalhões. Eu acho assim, quando tem esses casos assim que eles estão meio perdidos, os mecânicos estão perdidos, eu acho que o aviso de que os dois carros iriam entrar ao mesmo tempo veio muito em cima da hora. Talvez eles já sabiam que o Russell ia entrar e eles estavam preparados para o Russell, mas não preparados para o Bottas. Quem sabe, né? E talvez nem fosse a hora de parar, porque eles estavam com uma vantagem boa e os pneus estavam bem também, né? Talvez não fosse nem a hora de parar tão cedo. Até porque eu acho que quando eles pararam, o safety car não estava só o virtual. Não tenho certeza, mas se não me engano estava só o safety car virtual. E com essa parada, o Bottas ficou um tempo parado atrás do Russell. Ele perdeu alguns segundos ali, mas ele ficou parado atrás do Russell. Quando ele trocou, já perceberam que os pneus do George Russell tinham sido trocados. Pelo menos uns 2 pneus ali eram par de pneu do Bottas, e isso não pode perante o regulamento. Então a equipe da Mercedes já chamou o George Russell novamente para os boxes para trocar os pneus para o jogo certo de pneus. E o Bottas perdeu um bom tempo nos boxes por conta disso, né? Eu acho que o pit stop dele foi em torno de, não o total, só a parte das trocas dos pneus foi na casa dos 6 segundos. Então, já tem em média aí, você perde 20, 22 segundos no normal, então você imagina com um pit stop desse. Sorte que ele não precisou ir novamente, né? Que o George Russell precisou fazer o terceiro pit stop, igual você falou, para trocar o pneu. Uma lambança, coisa de uma equipe amadora, né? Que a gente não espera da Mercedes, por exemplo. Talvez por estarem com o campeonato ganho, talvez estejam se relaxando um pouco, né? Não sabemos. Todo mundo erra também. Então, após essa troca de pneus erradas da Mercedes, o George Russell ele volta em primeiro. Só que assim que ele recebe o chamado no rádio, ele tem que voltar aos boxes para destrocar os pneus. E assim ele já perde a liderança, e quem assume a liderança do GP era o Sérgio Pérez. O Bottas já estava lá para trás e o Russell ficou atrás ainda do Bottas quando parou a segunda vez, né, por conta da troca de pneu. Que, inclusive, mais para frente na corrida, a FIA entrou em investigação. Até a gente gravar esse episódio do nosso canal, a gente não sabe o desfecho. Mas, a princípio, eles podem ser desclassificados, tanto o Bottas quanto o Hamilton. O George Russell, pois nas regras da Fórmula 1, se você acabar colocando o pneu de outro piloto, na mesma equipe no caso, né, lógico, mas de outro piloto, você é punido. Pois, de acordo com as regras, se você usar um pneu que já foi usado pelo seu companheiro de equipe, você é desclassificado. E foi o que aconteceu. A confusão foi tão grande que o Russell saiu do segundo pit stop dele com 2 pneus que o Bottas deixou no primeiro pit stop dele. Então, assim, foi a confusão. E eu acho que eles vão ser desclassificados. Até porque a FIA já sofre alguma pressão apesar de eu achar que não, por parecer que ela pende pro lado da Mercedes, e muitas vezes, né? Então eu acho que eles vão ser desclassificados. Então, depois de toda essa confusão, o George Russell ele consegue fazer as ultrapassagens dele, e ele já tinha passado o Stroll, já tinha passado o Ocon, e ele estava quase chegando no Pérez, quando chegou a pior notícia de todas nessa corrida.
falando da recuperação dele, passou o Bottas muito fácil também, né? Passou. Todo mundo ele passou muito fácil, né? E aí veio a notícia do pneu furado. Quando apareceu esse rádio, o rádio sempre tem um pequeno delay. A Fórmula 1 não mostra o rádio em tempo real. Mesmo quando passou o rádio na transmissão, que já tinha passado algum tempo, se você olhasse pro carro, acho que já teve a mesma impressão, não parecia que tinha um pneu furado, né? Ainda por cima que era o pneu traseiro, não lembro qual lado que era, mas era o pneu traseiro. Então ainda ficou aquele fiozinho de esperança, assim, pra nós que não tinha furado o pneu. E ele já tava, eu acho que a menos de 3 segundos e meio do Pérez. Então, assim, ia conseguir alcançar o Pérez. Porque ele tava com pneus bons, né? Ele fez a terceira parada dele. Pra ver como ele é um ótimo piloto e como esse foguete da Mercedes anda muito bem, né? Ainda mais numa pista dessa. Aí veio a notícia do pneu furado. Tô ansioso pra ver qual que vai ser a resposta por que furou o pneu, né? Demora uns dias, mas sempre a gente tem um parecer, né? Após ele fazer o quarto pit stop dele por conta do pneu furado, aí como faltava em torno aí de 5 a 7 voltas pro final, a Mercedes optou por pôr o pneu macio, que foi uma excelente tática, né? Até porque o desgaste não é tão grande. A gente teve, por exemplo, o Fittipaldi, que correu diversas voltas com o pneu macio. Do pelotão de baixo foi um dos últimos a parar. O Stroll também ficou com o pneu macio, que ele largou por conta do Qualify. Ficou muitas voltas, conseguiu administrar o pneu, né? Não deu nenhuma estrolada, como o pessoal da internet costuma falar. Após o pit stop dele com o pneu macio, ele voltou à frente do Fittipaldi em 16º lugar. E mais uma vez fez uma recuperação, muito boa. Acabou a corrida em 9º lugar. Se ele não for desclassificado, por conta da volta rápida que ele teve, ele vai ter 3 pontos. Então, né, claro, não vai mudar nada por Russell e nem para Mercedes, mas para quem não conseguiu nenhum ponto no campeonato, né, Jean? Para quem teve que fazer 4 pit stop, contou com a lambança da equipe. Lembrando do Qualify também, que ele acabou apertando o botão do neutro sem querer e perdeu a pole por 20 milésimos de segundo. Foi uma corrida assim maravilhosa dele, ele soube lidar com o nervosismo, com a pressão, com tudo e mostrou que ainda a gente vai ver muito dele na Fórmula 1. Eu acredito que ele é um futuro campeão mundial. Aí junto com Gasly, Norris, com Charles Leclerc, eles são o futuro da Fórmula 1 e tem grande chance aí de ser campeão mundial. Claro, tem outros jovens pilotos também, né, Jean? Mas esses que você falou são os que a gente consegue perceber assim que tem muitas chances. Tem o Ocon também, mas o Ocon, apesar dessa corrida ser muito boa, ele sempre fica atrás do Ricciardo, então, né? E aí, chegando pro final da corrida, ficou aquilo lá mesmo, não mudou muito. Ficou o Pérez em primeiro, Ocon em segundo e Stroll em terceiro, fazendo 2 carros da Force India, não, da Racing Point, chegando no pódio. Pela primeira vez na temporada. É a primeira vez que eles dividem um pódio. É o primeiro pódio do Ocon também, né? Sim. Primeiro pódio nessa temporada, que ele já teve outros pódios na Fórmula 1. E se tivesse mais algumas voltas aí, o Sainz estava chegando perto do Stroll. Uhum. Tá. E pra ti, quem que foi o piloto da corrida? Eu vou votar no Ocon. Achei que ele se destacou muito na corrida. Segundo lugar aí, um pódio maravilhoso para ele, né? Que ano passado ficou na geladeira, era piloto reserva, recebeu essa chance. Ano que vem correndo junto com o Alonso, ele vai ter uma tarefa muito difícil porque ele vai ter que ser segundo piloto. E com o Ricciardo a gente já percebe que ele tenta ganhar a preferência. Na corrida passada eu lembro do momento que a equipe teve que avisar, o Ricciardo avisou a equipe que o Ocon estava um pouco mais lento e a equipe mandou o Ocon deixar o Ricciardo passar. Então vou dar os méritos aí pra ele. E pra você, Jean, quem que você achou que foi o piloto do dia? Pra mim foi o Pérez, por ter começado a corrida bem, ele largou muito bem, mas por causa do incidente do Charles Leclerc, ele teve que ir pros boxes e chegou a ficar em 18º. Pro cara que chegou em primeiro dessa vez e chegou a estar em 18º no começo da corrida, eu acho que foi uma grande corrida de recuperação. E para um cara que tá sem emprego para o ano que vem. Ele não tem equipe para o ano que vem, o Sérgio Pérez, e eu torço muito para ele conseguir a vaga na Red Bull.
depois dessa corrida ficou um pouco mais fácil para ele estar conseguindo essa vaga, né? E até porque a vaga da Red Bull é a última que tá sobrando assim no grid. Ele largou muito bem, que nem você falou, ele já largou em quinto, e apesar de ele estar perto dos primeiros colocados, quando você é a terceira força brigando com a Renault, você largar em quinto, que nem você falou, sofrer uma batida aí para 18º e chegar em primeiro é uma baita de uma corrida mesmo. Recapitulando então esse final de prova, a gente teve o Sérgio Pérez em primeiro, nosso destaque, piloto do dia pelo Jean. Em segundo lugar, o Esteban Ocon, que para mim foi o destaque da corrida. Destaque também para a diferença, né, Jean? O Sérgio Pérez estava aí a 10,5 segundos à frente do Esteban Ocon, então tudo bem que tinha a lacuna antes do que o Russell estava em segundo, né? Mas mesmo assim é uma bela diferença. Em terceiro lugar tivemos o Stroll, que fez uma excelente corrida, né, dobradinha no pódio da Racing Point. Aí depois Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon, que tá com a corda no pescoço, apesar de que no campeonato ele ganhou posição já. Esses 8 pontos dele, ele conseguiu uma posição a mais. Vamos ficar na torcida para não dizer que a gente casarou ele, que ele conseguiu, ele perdeu o emprego dele. Eu gosto dele. Depois Daniel Kvyat, Valtteri Bottas, né? Não precisa falar nada sobre ele. Ficou a 15 segundos atrás do líder. E o George Russell, que se tivesse mais uma volta, não sei o que você acha, mas eu acho que ele tinha passado o Bottas. Com certeza. O final de corrida do Bottas estava muito ruim. Ele perdeu, se não me engano, 3 posições das últimas 3 voltas, então... E foi muito ruim o final de corrida do Bottas. E para finalizar a grade de pontos, o nosso Lando Norris em 10º lugar. Só para constar aqui, hoje também foi o final do campeonato da Fórmula 2, que consagrou o Mick Schumacher, filho do 7 vezes campeão mundial Michael Schumacher. E também teve o prêmio para o melhor novato da Fórmula 2, que ficou para o Yuki Tsunoda, que está sendo cotado para AlphaTauri pro ano que vem, no lugar do Daniel Kvyat. Até pra Red Bull, né, Jean? Apesar de acho que você compartilha o mesmo pensamento que eu, a Red Bull não vai botar um piloto estreante, né? Uhum. Mas até pra Red Bull, só pra complementar aí sua fala. E no top 10 ficou o Felipe Drugovich, o brasileiro, melhor colocado na Fórmula 2, que ele é novato, ficou entre os melhores novatos no ano, e ano que vem provavelmente vai para uma equipe melhor na Fórmula 2, e agora é só esperar as notícias para ver o que vai acontecer para os assentos do ano que vem, né? Só pegando um gancho aí, o Mick Schumacher, né? Todo mundo já deve saber, mas não custa reforçar, no que vem é o piloto da Haas. E também o outro, eu quero dar um destaque, o Nikita Mazepin, que chegou em 5º lugar, mas ele teve 2 finalidades. Ele fechou até o brasileiro, o Felipe, e se eu não me engano foi o Tsunoda também, que no momento da corrida ele deu uma bela fechada ali, que foi considerada uma conduta antiesportiva. Ele pegou alguns pontos na superlicença. E vamos ver, né? Até o Ricciardo deu uma declaração que forçou a barra, que não devia ser assim. Vamos ver ano que vem qual que vai ser o comportamento dele na Fórmula 1, né? Já vai querer estar mostrando serviço, né? E a Haas já tem histórico de deixar os pilotos bem à vontade. E o Magnussen, na trajetória dele, tem histórico aí de ser um piloto bem agressivo em alguns momentos, né? Então, galera, se vocês gostaram desse episódio, por favor, deixa aquele like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito. Tchau, galera, até o próximo vídeo. E é isso aí, valeu!